Boa noite, gente, graça e paz. Mais um culto de celebração da CNF. Mais um culto de celebração ao Rei dos Reis. Estamos aqui na presença de Deus, na presença de vocês. Nós vamos orar e nós vamos já falar de uma palavra muito poderosa que eu tenho certeza que vai trabalhar no nosso coração. O que nós precisamos é deixar Deus agir no nosso coração, abrir o nosso coração para que Deus venha fazer o que Ele tem que fazer. Que Deus mude a nossa vida essa noite, que Deus mude a nossa estrutura. E se por acaso eu, você, estamos numa rota que não é para estar, se Jesus quiser ajustar, nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus venha ajustar o nosso coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa noite entregamos a nossa vida nas mãos daquele que conhece tudo, aquele que sabe todas as coisas. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida, Senhor. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, Deus. Eu creio que Tu tem remédio para curar nossas feridas. Eu creio que Tu tem uma palavra para mudar nossa história, nosso destino. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um óleo novo para nossa casa. Eu sei que o Senhor tem uma unção nova, Senhor, para o nosso casamento, para a nossa vida. Deus, que essa noite seja uma noite do Senhor tirar os temores do nosso coração, o Senhor tirar as dúvidas do nosso coração e colocar certeza sobre ele. Deus, que nessa noite eu seja renovado, que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra sejam renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Deus, porque é Ele que faz, é Ele que modifica. Então o Senhor entra em todos os lugares, Senhor, e mexe como o Senhor tem que mexer e quer mexer com a nossa vida. É em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos aqui já entrar numa palavra poderosa. Você pode procurar na sua Bíblia aí. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Vou te dar um tempinho para você procurar Ezequiel, capítulo 37 e versículo de número 1. Para nós entrarmos aqui nessa palavra poderosa que vai mexer com a gente essa noite. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. E Deus vai falar com a gente, porque Deus sabe o que a gente sente. Deus sabe o que nós estamos sentindo, Deus sabe pelo que nós estamos passando. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus tem respostas para a nossa vida. Deus tem resposta para a minha vida, para a sua vida. E eu espero que essa palavra venha como assim uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus sobre as tuas orações, sobre aquilo que você está passando, que Deus tenha colocado uma palavra-chave na tua vida aqui nessa palavra. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Tu sabes. E disse-me ele:
profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia contra outros ossos, e se juntavam cada um aos seus ossos. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes assim: diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército de sobremodo numeroso. No versículo 11 diz assim: então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de tudo exterminados. Essa palavra é uma palavra onde Deus olhou o seu povo, aonde Judá e Israel se encontravam cativos. Eles estavam exilados, eles estavam cativos pelos seus inimigos. E esse relato do profeta Ezequiel até hoje é discutido. Se ele foi um fato, se ele aconteceu, ou se Ezequiel teve apenas uma visão. Mas apesar dessa discussão, se foi um fato, se aconteceu, ou se foi apenas uma visão de Ezequiel, isso não muda a intenção de Deus. Apesar de toda essa discussão, não muda a intenção de Deus com o seu povo. Não muda a intenção de Deus de mudar a situação do seu povo. Quando Deus, ele fala isso, quando Deus no capítulo 11, ele fecha aqui com Ezequiel, ele quis dizer assim: eu sei a realidade do meu povo. Eu sei o que o meu povo está passando. Eu sei da realidade. Deus, o Espírito de Deus quis dizer para Ezequiel ali: eu sei a condição espiritual que o meu povo está hoje. Um povo preso, um povo cativo. Quando ele leva naquele vale, quando ele leva naquele cemitério, ele mostra a vida do povo de Israel que estava seca, vidas secas. É claro que é uma palavra específica para aquele povo, mas nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje aquilo que nós estamos vivendo. Deus olhou para Ezequiel e deu uma visão para ele, disse: olha, eu sei a realidade que o meu povo está passando, eu sei a condição espiritual que eles estão, eu sei que as vidas estão secas. Amado, após alguns anos de luta, após alguns anos de guerra, criam situações na nossa vida que você olha, parece que você está vivo por fora, mas por dentro você está morto. Deus olhava e viu a condição desse povo. Você sabe o que é passar anos e anos em guerra, anos e anos em luta. Chega um momento que o teu corpo cansa, chega um momento que a tua mente cansa.
E às vezes você olha para uma pessoa, você olha nos olhos dela, você olha para ela e você vê aquela pessoa parece que está viva, parece que ela está de pé, mas no fundo, o que mora dentro dela, aquilo que está sobre ela, no fundo, a vida dela está seca, a vida dela está morta. Por dentro, por fora, ela parece estar viva, mas por dentro, ela está morta. Existem situações, querido, que o tempo parece que corroeu a nossa fé, enferrujou a nossa língua. Antes aquele homem tinha uma fé ativa, aquele homem era cheio do Espírito Santo. Antes aquele homem, ele obedecia, ele ouvia a voz de Deus. Mas parece que o tempo se passou e o tempo foi corroendo a sua fé, ele foi deteriorando a sua fé. Homens que antes profetizavam, homens que antes falavam de Jesus, antes homens que abriam a sua boca, agora parece que se enferrujou a sua língua e a sua fala já não sai mais. Os homens já não respondem mais como antes. A sua resposta diante de Deus, quando Deus fala com ele, quando Deus chama, quando Deus busca aquela pessoa, ele já não responde mais como antes, a sua fé já não é mais como antes, o seu ânimo já não é mais como antes. Você conhece pessoas que a fé ferve nela, pessoas fervorosas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que não pegam a oportunidade de falar de Jesus, pessoas que você olha e dele emana, dele vem, você vê graça, você vê a presença de Deus, e o tempo passa, parece que ele corroeu a fé daquela pessoa, ela se cansou, ela se perdeu nessa caminhada, se enferrujou a sua língua, e ela já não fala mais como antes. As suas respostas diante das guerras, as suas respostas diante da dificuldade, as suas respostas diante de Deus. Pessoas que antes, quando você falava de Jesus, elas se levantavam e começavam a jubilar, elas começavam a glorificar, e agora parece que tudo isso é uma bobagem. Parece que a palavra de Deus não entra mais. Aparenta que a graça de Deus já não entra mais. Sabe, quando você vê o entusiasmo numa pessoa, você vê o brilho nos olhos dela, você vê a vontade de avançar, a vontade de crescer no reino. Mas parece que o tempo e as lutas conseguiram enferrujar isso dentro dela. E agora, quando você fala de Jesus, quando você fala do reino, quando você fala das coisas do alto, parece que é uma bobagem, aquela pessoa já não responde mais, ela já não dá a atenção necessária. E você nota que alguma coisa morreu dentro dela, que algo aconteceu dentro dela, e ela já não é mais a mesma pessoa. Parece que a vida perdeu o significado. Você sabe quando uma pessoa, ela até vem, ela até se achega, ela se aproxima da palavra de Deus, mas ela não sente mais prazer. Você vê que aquele momento de ajuntamento, aquele momento de oração, aquele momento onde Deus quer falar, aquele momento já não é mais um momento prazeroso. Para ela tanto faz, estar ou não estar, perceber ou não perceber, sentir ou não sentir. Ela está ali, mas para ela tanto faz, ou tanto fez. Você vê que o tempo mudou aquela pessoa, que o tempo moldou aquela pessoa, que o tempo oprimiu, ele reprimiu aquela pessoa. Ela já não sente mais o prazer de antes. Sabe quando você conversa com uma pessoa e ela diz assim, eu vou levando a vida. Você olha uma pessoa que era de fé, você olha uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, e aí você fala com ela e ela diz assim, olha, nós vamos levando a vida, ou a vida vai nos levando.
Aquilo entristece o nosso coração. Você imagina o que isso não causa no coração do Eterno, o que isso não causa no coração de Deus. Você olha e vê uma pessoa que antes era cheia do Espírito Santo, ela tinha uma chama em si, que queimava e que contagiava as pessoas que estavam ao seu redor, e depois você vai falar com ela e diz assim, ó, eu estou levando a vida, ou sendo levado por ela. Ela age, não é nas palavras, isso não sai da boca dela, mas com as atitudes ela diz, olha, para mim tanto faz como tanto fez. É triste você olhar e ver ministérios. Você vê pessoas que tinham um chamado e esses chamados estão abortados. Esses chamados eles foram abortados, eles saíram. É aquele sonho morreu dentro daquela pessoa. Homens que você olha para ele e diz, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas extraordinárias através dessa vida. E você olha pessoas que simplesmente foi como quando se secou um copo com água, ela colocou do lado e já não serve mais. Assim aconteceu com o ministério dela, assim aconteceu com o chamado dela. Está estacionado no lugar, abandonado. Sabe o que é isso? Vidas secas. É porque aquela vida se secou. Quando Ezequiel chega naquele vale, Deus olha para ele no final e diz, esse é o povo de Israel. Isso pode estar acontecendo, irmãos, com muitos de nós. E Deus leva aquele homem naquele lugar e mostra, esse é o povo de Israel, os ossos sequíssimos. Parece que não conseguimos mais ter aquela sensação apaixonada. Sabe o que é uma pessoa apaixonada? Uma pessoa apaixonada é quando ela vence tudo, é quando ela rompe tudo. Quando uma pessoa está apaixonada, ela vence os argumentos. Quando uma pessoa está apaixonada, ela paga o preço. Ou eu posso dizer qualquer preço. Quando uma pessoa está apaixonada, ela toma uma atitude, ela vai atrás, ela corre atrás, ela consegue tudo, ela faz, ela realiza. Missão dada é missão cumprida. Sabe quando uma pessoa está apaixonada, que ela não consegue passar um dia sem ver, ela não consegue passar um dia sem tocar, ela não consegue passar um dia sem abraçar. Antes a nossa fé era dessa maneira. Antes a nossa gana, a nossa vontade, o nosso entusiasmo era apaixonante. Ele conseguia contagiar as pessoas ao nosso redor. Você olhava nos olhos e via uma pessoa faminta de Deus. A paixão, ela consegue mover, ela consegue movimentar o homem de uma maneira extraordinária. Às vezes você olha para ela e diz, essa pessoa não é capaz, ela não vai conseguir, mas a paixão dela, o entusiasmo não é tão grande, a vontade, o desejo, a chama é tanta que você olha e ela conseguiu vencer. Não conseguimos mais, queridos, às vezes sonhar. Sabe quando você conhece um sonhador, ele te coloca para cima. Um sonhador, as palavras que saem da boca dele, elas te alimentam. A palavra de um sonhador, ela te coloca para cima, ela te ergue. Mas quando você olha mesmo a pessoa que antes era um sonhador, ela era cheia de projetos, e quando um caía, ela levantava o outro sonho, isso contagiava, isso levava em frente. Mas hoje ela já não é mais nem a sombra do que era antes. Os sonhos se apagaram, os sonhos morreram, os sonhos foram abertos na gaveta, colocados na gaveta, e os sonhos foram fechados, esquecidos. Você sabe uma pessoa que não consegue mais rir? Uma pessoa que não consegue mais esboçar um sorriso quando está na presença de Deus, ela não consegue mais chorar, ela não tem mais um sentimento dentro dela, ela não consegue mais nem se sentir segura em Cristo. Eu posso dizer que essa pessoa, ela perdeu tudo. Quando você perde a sua paixão,
Quando você perde os seus sonhos, quando você perde aquela alegria do Espírito Santo. Aquela pessoa que mesmo em meias lutas, ela conseguia sorrir, ela conseguia planejar, porque ela estava apaixonada. Pessoas que poderia acontecer qualquer coisa, mas você notava que ela estava segura em Cristo, estava segura em Jesus. E assim estava todo aquele povo. E pelo que eu leio aqui, também aquele profeta estava dessa maneira. E Deus, ele pergunta a Ezequiel quando chega no vale. O Espírito de Deus pergunta a Ezequiel: esses ossos podem reviverem? É uma pergunta para nós. Será que essa situação pode mudar? O Espírito de Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, você está vendo esse vale? Você está vendo esses ossos? Pode esses ossos reviverem? A resposta de Ezequiel foi conforme a sua alma. Ele disse, sabe o que? Ele disse, só Deus sabe. Você sabe quando você encontra uma pessoa de fé, quando você encontra uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e você pergunta algo para ela e a resposta dela é evasiva e às vezes ela diz assim, Deus sabe. Uma pessoa cheia de certeza, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que o Espírito Santo de Deus estava ali com ela, e aí você pergunta para ela, você quer uma resposta, e a única coisa que ela tem para dizer para você é só isso, Deus que sabe, só Deus sabe. Eu não posso dizer que ela mentiu, ela não deixou de falar a verdade, Deus sabe. Mas ela mostra o que está dentro dela, uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que perdeu a sua fé, uma pessoa que desanimou, uma pessoa que está cativa, está aprisionada. Deus olha para aquele profeta e Deus esperava mais dele. Deus esperava que ele dissesse sim, Senhor, esses ossos podem reviver, porque tu tens o poder para fazer. Mas ele respondeu conforme a sua alma. Talvez a tua resposta hoje seja essa. Quando as dificuldades vêm, quando as coisas desabam sobre a sua cabeça, quando Deus pede uma resposta de você, você responde conforme a sua alma. Deus sabe. Essa resposta mostrou uma pessoa que perdeu a fé, uma pessoa que perdeu a esperança naquilo que Deus podia fazer. Você olha ali e vê um homem que o tempo e os problemas mataram ela. Existem pessoas que entregaram tudo. Existem pessoas que entregaram a sua vida à sorte. Existem pessoas que entregaram o seu ministério à sorte. Existem pessoas que entregaram o seu chamado à sorte. Existem pessoas que entregaram a sua família à sorte. Existem pessoas que entregaram a sua família à sorte porque o tempo foi duro com ela. E ela deixou que esse tempo e esses problemas matassem a sua fé. Ela deixou ser vencida, porque ela já não ousa mais. Sabe quando ao contrário vem na sua direção, quando ao contrário vem sobre a sua vida, você conhece quando uma pessoa está cheia da graça, cheia do Espírito de Deus, ela ousa a falar, ela ousa a levantar as suas mãos, ela ousa a repreender, ela ousa a colocar Deus diante daquele problema, ela ousa colocar a sua fé. Mas tem pessoas que até sua ousadia já perderam, ela já se deu por vencida. Ela já entregou a sua vida ao acaso. É uma pergunta para você, querido. Será que eu já me dei por vencido? Será que as situações que estão acontecendo na minha vida,
Aquilo que está acontecendo ao meu redor, será que eu não suportei? Será que o tempo foi muito duro comigo? Será que os problemas foram muito duros comigo? E eu entreguei ao acaso a minha sorte, entreguei ao acaso a minha vida? Nós precisamos reagir com fé. Nós precisamos reagir com ousadia. Esses dias eu estava comentando com um amigo sobre a morte da aranha. Ela tem um predador que é a vespa. A vespa vem e coloca uma larva sobre a cabeça da aranha. E com o tempo, aquela aranha começa a apodrecer de dentro para fora. Talvez o inimigo veio na tua vida. Uma palavra. Uma atitude de alguém que você amava. Uma rejeição de alguém que você amava. Foi como a vespa que veio e colocou a larva sobre a cabeça da aranha. E ela começou a estragar e a apodrecer de dentro para fora. Essa sequidão, esse vazio de dentro das pessoas, ele não começa de uma hora para outra. Ele começou bem devagar. E ele começou a avançar na tua vida. Ele começou a avançar nas nossas vidas. E você, sem notar, lentamente aquilo foi tomando conta da sua vida. E você já não é mais aquela pessoa que era antes, porque está apodrecendo de dentro para fora. A resposta já não é mais a mesma. A visão já não é mais a mesma. A atitude, a postura, o procedimento já não é mais o mesmo. Você olha, meu Deus, o que aconteceu comigo? Mas isso foi acontecendo na sua vida lentamente. Ou está acontecendo na tua vida lentamente. E você não consegue mais reagir. Porque a coisa vem acontecendo de dentro para fora. Você sabe uma pessoa que aparenta estar bem? Você olha para ela e quando você conversa, ela aparenta estar bem. Por dentro, por fora está bem. O seu cuidado com o exterior está muito bem. A sua fala parece estar muito bem. Mas o seu interior está apodrecendo lentamente. Aquela pessoa tem lentidão nas suas respostas, na chamada de Deus, já não tem mais atitude, já não tem convicção, já não tem mais certeza. A sua oração já não tem mais força. Ela perdeu algo que ela tinha de muito precioso, que era a sua convicção, as suas atitudes. A atitude dela nega a sua fé. Deus não tem mais como falar, ele já não escuta mais a voz. E quanto mais a doença avança, quanto mais essa doença, essa causa começa a avançar, mais força lhe falta. Quando você não consegue mais orar, quando você não consegue mais sentir a presença de Deus, quando a palavra de Deus já não fala mais com você. Quando os desejos que vêm de você, que vêm de dentro de você, às vezes você olha e não se reconhece, diz, não sou eu. Eu não tinha essas vontades. Eu não tinha esses desejos. É porque está apodrecendo de dentro para fora. E quanto mais essa doença avança, menos força nós temos para reagir. Antes a lepra não tinha cura. E a pessoa ia perdendo os seus membros lentamente. Se a lepra começasse pelas mãos, aquela pessoa começava a perder o tato. Ela começava a perder seus dedos, suas mãos, seus braços. Quando ela via, a lepra estava tomada no seu corpo. Se você está notando que você está perdendo a sua fé lentamente,
que você está perdendo os desejos de estar próximo de Deus, se você está perdendo o desejo de se fortalecer, se cada dia você fica mais fraco, está acontecendo algo com você, querido. Está acontecendo algo com a sua fé. Deus olha, o Espírito de Deus leva Ezequiel e disse: olha, esse povo foi morrendo lentamente, até o momento que ele perdeu tudo. Deus olha para ele e diz assim: o Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E o profeta respondeu: tu sabes. O profeta não disse nem que sim e nem que não. Ele perdeu a sua postura. Você precisa saber o que está acontecendo com você e admitir o que está acontecendo com você. Que as coisas já não são mais como eram antes. Que você já não é mais a pessoa que era antes. Que você já não diz as coisas que dizia antes. Que você já não confessa o que confessava antes. O profeta, quando é perguntado, ele diz para o Espírito: tu sabes. Ele nem diz que sim e nem que não. Aonde está a autoridade de ontem? Aonde está a fé de ontem? Aonde está a resposta de ontem? Que quando Deus te perguntava, você tinha resposta na ponta da língua. Quando alguém se aproximava de você, você tinha aquele Espírito de Deus sobre você e você tinha resposta na ponta da língua. Secou-se. Aonde está aquela autoridade de ontem? Aonde está aquela fé de ontem? Secou? Se esgotou? É uma pergunta para mim e para você. Aonde está aquele homem de autoridade de outrora? Aonde está o problema? Será que está no cântaro? Será que está no vaso aqui? Será que está no recipiente? Ou será que o problema está lá na fonte? Se tem uma coisa que essa palavra me garante, que o problema não está no cântaro, não está no recipiente, esse problema não está na fonte, está no cântaro, está no recipiente. Talvez você não queira admitir, mas o problema está no cântaro, está no recipiente, na fonte não há problema. É por isso que às vezes a fé e a autoridade de muitas pessoas hoje, elas chegam a ofender outras pessoas. Quando você usa de autoridade, quando você usa de fé, quando você desafia, quando você vai em frente, quando você não perde o seu foco, quando você sabe o que quer. Quanto mais a guerra se levanta, mais dá vontade de vencer. E isso ofende às vezes algumas pessoas que perderam essa autoridade, que perderam a sua fé. Quando você usa de fé, às vezes você ofende a pessoa com as suas atitudes. Porque aquela pessoa, ela não tem mais uma ligação com o sobrenatural. Ela não tem mais aquela ligação que você tem com Deus. E às vezes a tua fé, a tua autoridade, o teu entusiasmo, que parece que não acaba nunca, ofende aquela pessoa, chega a ofender ela. Não tem como estar num espírito e uma pessoa estar em outro e pensar da mesma maneira. Quando você começa a entrar em conflito com a palavra de Deus, alguma coisa está acontecendo com você. Quando a palavra de Deus vem na tua direção e ela começa a conflitar com teus pensamentos. Quando você começa a dizer: eu acho isso, eu quero fazer dessa maneira, é do jeito que eu penso, é porque está acontecendo algo, não estão no mesmo espírito, eles começaram a pensar diferente. Porque a fé, ela ofende o homem natural. Porque não tem mais o mesmo espírito. Quando Ezequiel olhou para aquele vale, ele viu um vale de ossos sequíssimos. E às vezes eu me pergunto: por que sequíssimos? Porque morreu há muito tempo. Tem pessoa de pé, mas já morreu há muito tempo. Ela está ali fisicamente de pé, mas aqui dentro ela já morreu há muito tempo. Deus
está ciente do que você está vivendo hoje. Deus está ciente do que você está vivendo agora. E a intenção de Deus hoje não é mostrar que você é culpado. A intenção de Deus não é colocar um fardo sobre você. A intenção de Deus não é colocar um jugo sobre você, colocar culpa, trazer desânimo sobre a tua vida. A intenção de Deus hoje é mostrar que isso acontece. Acontece comigo, acontece com você. E que não é vergonha nenhuma assumir que está seco. E que não é vergonha nenhuma assumir que não está bem. Não é vergonha nenhuma assumir que não está legal. Não é vergonha nenhuma assumir que já não tem mais aquela fé de antes, que está sequíssimo e faz tempo. Deus não veio te julgar e colocar um fardo sobre você. Ele veio aqui dizer: eu te entendo. Porque Deus entende o homem. A vergonha não está em admitir que está seco. A vergonha não está em admitir que está vazio. A vergonha é não mergulhar como Naamã não queria. Naamã estava leproso. Naamã estava doente. Naamã estava enfermo. Mas existia algo na vida dele que não deixava ele mergulhar. Você entende isso, querido? Às vezes, nós não aceitamos a condição que nós estamos vivendo. E não queremos mergulhar novamente no tempo da inocência e da dependência de Deus. O que Deus está falando aqui, essa noite, é que você pode estar seco. Você pode estar vazio. Mas você não tem que sentir vergonha disso. Você não tem que se sentir mal por isso. Você tem que mergulhar em Deus. A maior vergonha não é admitir o que está vivendo. A maior vergonha é não buscar refúgio em Deus. Deus está aqui essa noite, o Espírito de Deus, para dizer que há solução. E quando ele põe o profeta no meio daquele vale, o profeta olha e só vê um cemitério, só vê ossos. Mas Deus mostra para ele que há uma solução. Deus mostrou o vale e disse: está vendo? Deus mostrou o vale e disse: Ezequiel, você está vendo? Porque eu estou vendo. Você está vendo isso aí, Ezequiel? Porque eu estou vendo. Sabe o que é isso, Ezequiel? São vocês. É o povo, Ezequiel. É o povo que não me busca mais. Aquela condição é a condição de um povo que esqueceu o Senhor. É a condição de um povo que deixou Deus para trás. O pecado, a distância de Deus, o pecado nos distancia de Deus e nos faz secar. Tem pessoas que estão secas porque se distanciaram de Deus. Ela perdeu a verdadeira vida. Sabe quando uma pessoa, ela perdeu a unção, quando ela perdeu a bênção? É triste você olhar e ver uma pessoa que perdeu tudo. Ela perdeu a vida de verdade. Tem pessoas que elas se conformaram em estar no chão. Caíram. E elas não têm mais vontade de se levantar. Elas se acostumaram naquela condição de escravidão. Se acostumaram na condição de ser escravo. Aquelas pessoas, parece que elas aprenderam outra coisa. Sabe quando o homem ele aprende outras coisas? Quando acontecem as novidades na vida dele e ele acaba esquecendo de Deus e eles começam a seguir outras rotas, eles começam a seguir as suas rotas, eles começam a fazer as suas vontades.
Talvez esse hoje seja o estado atual da sua vida. Apenas a capa. Você olha e vê a estrutura, mas por dentro está morto. Você chega num cemitério e você vê aquela sepultura bem construída. Ela chega a ser até bonita por fora. Mas dentro dela, ela guarda a morte. Tem pessoas que você conversa com ela. Ela parece até ser agradável. Ela está externando algo. Mas dentro, ela só guarda a morte. Sabe uma pessoa magoada, às vezes, rancorosa, cheia de problema. E ela começa a colocar a culpa das suas derrotas em Deus. Ela começa a atribuir essas derrotas às outras pessoas. E você sai dali triste, porque você vê que por fora estava tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado, parece que estava bem perfumado, mas o que saiu de dentro dela foi morte, como uma sepultura. E aí, aqui, nós nos pegamos numa resposta. E quanto a você? E quanto a mim? O que está devorando a nossa alma todos os dias? O que está matando a nossa alma, o que está nos devorando por dentro, roubando a nossa paz. O que está deixando você perturbado, o que está tirando o seu sono. Tem muita gente que não consegue mais dormir. Tem muita gente que perdeu a paz. Eu quando vou dormir, eu costumo conversar com a minha esposa. E tem uma coisa que eu sempre digo para ela, eu digo, amor, eu vou dormir em paz. Eu vou dormir tranquilo. Essa paz, ela tem que habitar em nós. Quando essa paz ela sai, quando esse sossego sai de dentro de nós, outra coisa vai entrar no lugar. A morte vai entrar no lugar dela. Aí eu pergunto, e quanto a você, o que está te perturbando, o que está tirando seu sono? Existem flores que um pássaro, um inseto vem e coloca uma larva sobre ela. E aquela flor, ela começa a morrer por dentro. E aquela flor, ela não tem força para retirar aquilo que está matando ela. Ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela sabe que lhe resta pouco tempo, do jeito que ela está indo. Mas ela não tem força, ela não tem braço, ela não tem condições de tirar dentro dela. Sabe quando você perde a força de reagir? Sabe quando você perde a força, que você não tem mais condições de tirar? Quando você sabe o que está acontecendo na sua vida, que você está morrendo por dentro, que algo está saindo de você, a virtude que você tinha, a graça, a santidade que você tinha está saindo de dentro de você, e você já não tem mais força para arrancar aquilo que está destruindo você. Deus sabe. E no versículo 13 aqui de Ezequiel, capítulo 37... No versículo 13, Deus olha para aquele povo e diz assim, meu povo. Ele chama aquele povo de meu povo. Escuta o que eu vou te dizer agora, uma palavra profética para a sua vida. Você faz parte do povo de Deus. E Deus está dizendo para você, eu sei como você está por dentro. Você coloca esse sorriso de fora aí, mas eu sei como você está por dentro. Eu sei o que você sente. Vontade de sumir. Vontade de largar tudo. Vontade de sumir. Eu sei o que você sente. Vontade de desistir, vontade de parar. Deus está dizendo aqui, eu sei como você está por dentro. Eu sei do que você sente vontade. Você é aberto para Deus. Nós somos abertos. Deus vê tudo.
Ele sabe do que você sente vontade. Ele sabe das coisas que vêm acontecendo dentro de você. As vontades que você tá sentindo. Ele sabe o que você fez. Ele sabe até onde você abriu a guarda para o inimigo entrar. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você tinha condições de fazer e não fez. Ele sabe o que você deixou de fazer. Ele sabe o que você esqueceu. Ele sabe o que você deixou para trás. Ele sabe dos teus sentimentos. Ele sabe. Ele sabe que você se perdeu. Ele sabe que você não é mais a mesma pessoa. Ele sabe que você já não era mais como antes. Que você já não tem a fé de antes, já não tem mais a pegada de antes, já não tem mais a responsabilidade de antes, já não tem mais a fé de antes. Ele sabe. Ele sabe como está aí dentro, fervendo dentro de você, as dúvidas, os medos, as decepções, as tristezas, o sentimento de culpa. Ele sabe. Ele disse: eu sei o que está acontecendo com você. Mas ele disse também para aquele povo: povo meu, eu também sei o caminho de volta para a liberdade, para a graça. Eu também sei o caminho de volta para a conquista. Eu também sei o caminho de volta para a fé. Eu também sei o caminho de volta para o avivamento na sua vida. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, ele diz assim, eu vou ler. E ele disse: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós, e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós, e porei sobre vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai colocar um espírito de graça de volta em você. Deus vai colocar um espírito de sabedoria de volta em você. Deus vai colocar um espírito de autoridade de volta em você. Deus vai colocar esperança de volta em você. Ezequiel estava lá. E parece que de versículo em versículo, Deus, o Espírito de Deus chamava a atenção dele de novo. Disse: ei, não, para de profetizar. O Espírito de Deus dizia para ele: não pare, continue a profetizar. Porque Deus sabia o que ele ia fazer. Deus ia levantar ali um povo numeroso. Deus disse: não para de profetizar, porque aonde havia desânimo, aonde havia morte, vai haver vitória. Eu vou levantar um povo numeroso, animado e vivo e cheio do Espírito Santo. E isso vai acontecer na tua vida, porque eu profetizo em nome de Jesus. Ezequiel viu os mortos se levantarem. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua história, o que Deus vai fazer na tua casa. Nós precisamos de uma coisa, nós precisamos de profetizar, nós precisamos crer. Mas você precisa tirar essa vergonha de dentro de você. Você precisa tirar esse exterior, se preocupar com o que está lá dentro, dizer: Deus, essa é a minha situação hoje. Eu estou seco, eu estou vazio. Eu nem me conheço mais. Eu estou lutando contra uma pessoa dentro de mim que eu não conhecia. Eu estou lutando guerra, Senhor, que eu nunca imaginei que iria lutar. Eu estou lutando contra pensamentos, contra desejos, Senhor, que eu nunca imaginei que teria novamente na minha vida. Eu preciso, Senhor, lutar. Deus vai levantar você, sua casa e a sua família, e nós vamos profetizar essa noite em nome de Jesus. Eu queria que você voltasse a orar. E eu queria que você voltasse a orar agora. Voltar a profetizar e a orar
agora. Vou fazer uma oração por você. Se você puder, você que está assistindo esse vídeo, se você puder, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu não posso fazer o que eu estou sentindo vontade hoje, que é chamar a igreja assim para próximo do altar, pegar o óleo, meu Deus, e sentir aquela... Nós vamos fazer isso hoje daqui. Eu quero que você curva a sua cabeça assim, ó. E você ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nesse momento, que Deus vai falar contigo. Curva a tua cabeça. Deixa Deus falar com você. O profeta, ele deveria profetizar sobre aquelas vidas. E a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. E a palavra diz que eles estavam mortos há muito tempo. Talvez o que está acontecendo com você não é de hoje. Talvez o que você está sentindo na sua vida não é de hoje. Esse desejo de morrer, esse desejo de sumir, esse desejo de parar de existir, não é de hoje. Talvez esses sentimentos são de você, que te magoa, que te entristece, que te leva para longe de Deus. Talvez não seja de hoje, isso vem de tempos. O profeta deveria falar aos que perderam a sua vida, você que perdeu a sua vida, você que não se conhece mais, eu te digo que Deus tem uma vida nova para você, eu te digo que Deus tem algo novo para você essa noite, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Eu profetizo um tempo de libertação sobre a tua casa, eu profetizo um tempo de cura, eu profetizo que tudo vai se ajustar, que aquele que está doente será curado. Ei, o profeta quando falava, ele viu os ossos se ajuntando, cada um aos seus corpos. Isso quer dizer que vai haver organização na tua vida. As coisas vão começar a entrar nos eixos, vai haver organização na tua vida. O Senhor vai organizar a tua mente, o Senhor vai organizar a tua família, o Senhor vai organizar a tua vida, o Senhor vai organizar as tuas finanças. O Senhor é contigo. Ó Senhor, traz de volta, Senhor, a fé do teu filho. Traz de volta aquele guerreiro, Senhor. Traz de volta a coragem. Traz de volta a esperança, Senhor, que nós víamos nele, Senhor, que hoje está apagada. Cura, Senhor, o enfermo. Cura o corpo, cura a alma, Senhor. Eu não sei qual é a pior doença que ele tem. Nós tocamos sobre Naamã hoje. A pior doença era por dentro e não por fora. Se perdendo, Senhor, lentamente, as coisas acontecendo, e ele prostrado, Senhor, assistindo. Que esse filho não apenas assista, Senhor, o que está acontecendo, que hoje ele se levante na casa dele, ergue as suas mãos e comece a profetizar que a morte vai sair, que a sequidão vai sair. Aquele que está caído, Senhor, aquele que está destruído, ele vai se erguer novamente, porque Tu és Deus, Senhor. Aquele que está caído, afastado da Tua presença, aquele que se afastou da Tua presença, dos Teus caminhos, ele vai se levantar. Eu profetizo agora. E o povo, Senhor, que Tu vai levantar será mais forte e mais numeroso. O povo que Tu vai levantar será mais forte e muito mais numeroso, Senhor. E todos se dobrarão e saberão que Tu és o Senhor naquela casa, na igreja, na minha vida, Senhor. Deus disse: esse é o meu povo. Tu és povo de Deus, Tu és escolhido. Ergue a tua cabeça. Deus não veio colocar culpa e nenhum peso sobre a tua vida. Ele veio dizer assim: eu te conheço, eu sei o que tu sente e eu te entendo. Mas existe um remédio para a tua dor. Existe um remédio para a tua doença. Levanta tuas mãos e profetiza, porque vai acontecer algo novo, porque chegou um novo tempo sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Deus vai trazer alegria de volta para a tua casa. Deus vai trazer fogo nesse altar. Deus vai trazer vida para você, em o nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz. Eu espero que Deus tenha edificado tremendamente a sua vida. Saudade de todos vocês, os irmãos da igreja Comunidade Nova Filadélfia. Estou com uma saudade tremenda. Não vejo a hora de orar junto com vocês ali. E é isso. Vamos aguardar em oração e em fé. Porque Deus muda tudo de uma hora para outra. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.